diferença. É isso, gente. A nova não para, é uma nova experiência todo o tempo. Bem, vamos para a ministração. Eu estou muito empolgado. Abra comigo sua Bíblia em Lucas capítulo 5. Eu tenho certeza que Deus vai te ministrar poderosamente. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Que o Senhor realmente fale muito ao seu coração. Lucas capítulo 5, versículo 36 em diante. Diz assim o texto: também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois se rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservarão. Ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente, o velho é bom. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã por mais esse tempo profético, esse tempo que o Senhor tem alinhado mensagens urgentes ao nosso coração e nos feito perceber que nós, como igreja, devemos nos posicionar, reagir, perceber, nos reconciliar com as Escrituras, para que nós possamos viver a manifestação do teu reino. Eu me coloco diante de ti em temor mais uma vez, que o Senhor alinhe os meus pensamentos ao teu coração e que cada um dos teus filhos sejam alcançados nessa manhã de uma forma muito poderosa. Eu oro para que o Senhor venha com muita graça, com muito favor, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. A gente está nessa série, como eu disse, e eu sei que Deus ele tem algo muito poderoso para ministrar a minha e a sua vida, e nessa manhã nós vamos falar sobre desconstrução. Eu acho que é um tema urgente para esses dias. É o momento que nós estamos enfrentando como sociedade, enfim, enfrentando como igreja. É uma grande oportunidade para que nós possamos pensar. É uma grande oportunidade para que nós possamos rever algumas coisas. Eu tenho compartilhado no grupo mais próximo que aqueles que não aproveitarem realmente esse momento para mudar, eles enfrentarão mais dificuldades, pois eu creio que Deus ele deu à sociedade, à igreja de forma específica, um grande sabático, um tempo realmente em que eu e você paramos para refletir sobre a vida. E eu penso que todo esse cenário atual é como uma grande maré que de repente ela vai baixando as suas águas e de repente as nossas opiniões, os nossos pensamentos, as nossas ideias, sabe, os nossos valores e até mesmo os lugares quebrados dentro das nossas emoções, eles ficam expostos. Isso nos dá a oportunidade de repensar, nos dá a oportunidade de desconstruir e construir algumas coisas. Eu penso que esse texto que nós lemos, ele fala exatamente sobre isso. Jesus, na sua pedagogia simples, ele usava as parábolas a fim de comunicar as suas verdades. E mais uma vez ele está comunicando realmente acerca da necessidade de nos abrirmos para um novo tempo. Imagina nos seus dias em que as pessoas estavam tão aprofundadas dentro do contexto em que eles viviam, não só social, mas sobretudo o contexto espiritual, a partir das leis de Moisés, das cerimônias que eram tão vibrantes e que têm elementos, claro, proféticos e princípios que jamais serão esquecidos, mas a forma já não era mais a mesma. Jesus veio anunciar o reino e ele percebe que havia uma certa dificuldade de desconstruir para estabelecer o reino. E ele nos propõe essa parábola que tanto nos ministra e que tanto nos faz enxergar a necessidade de estarmos abertos a compreender aquilo que ele quer comunicar ao nosso coração. Eu costumo dizer que a mensagem, ela não muda, mas a forma que nós vamos comunicar a mensagem, ela precisa ser repensada em todo o tempo. Assim somos nós. Em algum momento nós precisamos
honrar a história, mas entender que avançar para o futuro requer pensar diferente, requer nos abrir para perceber os movimentos de Deus, a forma que Deus está movimentando e conectando realmente os próximos passos da nossa vida. Então eu acredito que nós temos a grande oportunidade de pensar, parar. Deus, Ele toma realmente proveito de toda essa situação adversa e nos dá uma grande oportunidade de olhar para dentro de nós, de rever ideias, pensamentos, de rever, como eu disse, lugares que possivelmente possam estar quebrados dentro de nós. Uma das coisas, nesses dias, uma mentoria com o Theo Hayashi, e foi falado algo muito interessante. Essa pandemia veio para revelar a condição do nosso coração, e Deus, Ele tem feito isso, e nós precisamos encarar isso como uma grande oportunidade, e mudar quando for preciso, senão nós teremos dificuldade de mudar posterior. Então nessa manhã eu quero falar sobre desconstrução. Sabe, eu orava ainda no final do ano de 2019 para 2020, e Deus ministrando profeticamente ao meu coração acerca da temática para a nossa casa espiritual, para o nosso ministério, em especial para a minha vida. E Deus me fez entender que o maior objetivo dele para esse tempo era nos levar a uma nova experiência, e a gente tem usado realmente essa palavra como uma revelação, para que nós possamos experimentar um jeito simples de ser igreja. E isso ficou tão evidente, tão latente na nossa vida, porque nós percebemos que o Senhor estava disposto a nos levar realmente ao movimento, que é o movimento de Jesus, é um movimento como a igreja deve ser. Sem dúvida, para que isso aconteça, nós precisamos nos permitir, e permitir muitas vezes pode significar anular alguns pensamentos ou remover alguns pensamentos. Sabe, permitir significa avançar numa disposição mental, avançar numa disposição transformadora da nossa mente. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, ele nos desafia a não vivermos uma vida conformados, mas transformar a nossa mente através de um processo de renovação, porque só assim nós seremos capazes de experimentar. E é exatamente isso que Deus vem ministrando ao nosso coração desde a virada. Ele tem uma nova experiência, mas essa experiência, ela é possível à medida que você permite que a sua mente ela seja renovada, ou seja, que ela esteja disposta. E isso nos levará a alcançar o que é bom, isso nos levará a alcançar o que é agradável e o que é perfeito. Então o apóstolo Paulo, ele nos apresenta realmente níveis, os quais nós vamos experimentar à medida que permitirmos sermos transformados na nossa mente. Não é apenas algo que é bom, mas é algo que é agradável, porque nem tudo que é bom é agradável, e nem tudo que é agradável, ele está relacionado à vontade perfeita de Deus. Então nós precisamos urgentemente desconstruir um sistema de ideias, de pensamentos, que eles estão fixos dentro de nós, o qual nós talvez nos paralisamos, e definitivamente eu e você precisamos resgatar, sabe, o entendimento que a nossa vida precisa ser uma vida a qual nós vivemos e parecemos com Jesus. Então eu quero desde já orar para que o Senhor realmente nos permita hoje, através da sua palavra, através da manifestação do seu Espírito Santo, viver essa transformação, essa disposição para mudança, a fim de experimentar aquilo que é bom, agradável e perfeito, e ver as coisas a partir dos olhos de Jesus. Na semana passada nós falamos sobre racismo, política, e compartilhamos essa mensagem ainda nos nossos grupos Connects. E uma das coisas muito importantes que foi colocado, nós precisamos de uma reconciliação bíblica, nós precisamos interpretar a Bíblia corretamente, não baseada nas nossas tradições, não baseada em nosso formato, mas interpretar a Bíblia, a manifestação do reino, a mensagem do reino, a partir daquilo que Jesus nos deixou de forma tão clara. E quando eu me refiro a desconstruir, eu me refiro
a viver um processo de análise que é necessário fazer. Eu acredito nisso, e claro, à luz das implicações da vida de Jesus. A vida de Jesus sempre será o modelo que nós devemos pautar. Eu amo a teologia de Paulo, eu amo a teologia de Pedro, mas a teologia de Jesus, não que a de Paulo e Pedro não era uma teologia cristocêntrica, mas a mensagem de Jesus, ela é tão evidente para a filosofia de vida, para o estilo de vida. As mensagens de Paulo, de Pedro, elas vão agregar acerca da vida da igreja, mas quando se trata do comportamento, da vida que nós devemos ter como cristãos, nós precisamos olhar para Jesus, porque Ele é a cabeça do corpo, e Ele é o modelo principal. E quando nós, olhamos para a vida de Jesus, para as suas implicações, nós permitimos que haja realmente um processo de expor a minha forma de pensar, a minha forma de viver, as lacunas internas da minha vida, as contradições que existem dentro de mim, e me faz reinterpretar a Bíblia, me faz repensar e me faz desejar viver como Jesus viveu. E eu creio que Ele é a luz, e através dessa luz, lugares escuros da nossa vida, da nossa forma de pensar, serão clareados, e essa clareza vai nos permitir viver uma transformação, para que Jesus verdadeiramente Ele seja tudo em mim, não apenas uma canção, não apenas uma adoração, não apenas uma fala que se perde na prática diária, mas que na verdade o meu comportamento, a minha conduta, a minha forma de pensar, a minha forma de olhar o mundo, seja a forma de Jesus. Então, afinal, a igreja, ela deve sim olhar e perceber que existe um movimento que os céus está fazendo, e esse movimento é para que eu e você venhamos nos parecer como Jesus, funcionar como seu corpo, como seus representantes na terra. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 16, ele afirma que nós temos a mente de Cristo. Então, se nós temos a mente de Cristo, isso significa que nós podemos viver como Cristo viveu. E foram as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo que disse: olha, no mundo vocês vão viver tantas coisas, vocês vão viver tantas realidades que vão trazer medo, pavor, realidades em que são complexas, mas vocês precisam ter bom ânimo, porque eu fui capaz de vencer tudo isso. E se Jesus foi capaz de viver num mundo decaído, em que a natureza pecaminosa estava presente, em que os valores estavam distorcidos, e Ele conseguiu superar, não como Deus, porque a Bíblia diz que Ele se esvaziou, Ele tomou forma de servo, e Ele conseguiu manifestar, a boa e a perfeita vontade de Deus, agradável no seu cotidiano. Isso significa que eu e você precisamos realmente desconstruir algumas coisas, para que esse movimento que os céus está fazendo dentro de nós, para que eu e você possamos viver como Jesus, ele seja uma realidade. Nós temos tido a oportunidade de melhorar e não piorar, nós temos tido a oportunidade de crescer e não diminuir, nós temos tido a oportunidade de perdoar e não guardar rancores, nós temos tido a oportunidade de nos reconciliar com o mundo no que diz respeito à mensagem que carregamos, e não distanciar o mundo da igreja. Eu não me refiro aos valores do mundo, mas à aproximação da mensagem, ou seja, estabelecer o padrão do céu para esse relacionamento, e não estabelecer os meus privilégios e preferências, ou seja, que muitas vezes são preconceituosas e afasta a igreja da sociedade, porque a sociedade não consegue enxergar na igreja esse movimento de Jesus. Então hoje Deus vai nos desconstruir, Deus vai nos esvaziar, Deus vai nos pegar por completo, Ele vai abrir o nosso entendimento, nós vamos viver uma metanoia, nós vamos viver uma transformação, nós não vamos permanecer acomodados. E a Bíblia diz que Jesus propôs uma parábola, porque Ele estava trazendo uma mensagem diferente, Ele estava apresentando um reino que não era comum naquele ambiente tão tradicional. A sua mensagem, ela não era tomada por um peso, ela era confrontadora, transformadora, mas era uma mensagem que dava acesso para que as pessoas pudessem serem transformadas, para que elas pudessem viver a regeneração,
para que elas pudessem manifestar verdadeiramente um caráter cristão. E a gente olha para tudo isso e a gente percebe que essa é a ideia de Deus. E para que tudo isso aconteça, nós como cristãos precisamos desconstruir muitas das nossas suposições e comportamentos que eu quero chamar de anticristãos. Então existem posicionamentos e posturas, comportamentos que não são cristãos, eles são anticristãos, que certamente recebemos isso da nossa formação, recebemos isso dos nossos ambientes congregacionais, até mesmo das nossas relações com os nossos pastores, da nossa relação com todo esse formato de igreja. E nós não queremos aqui de forma alguma desconsiderar aquilo que foi bom, porque, como eu disse no início, nós honramos a história, mas há um movimento que nos faz avançar, e honrar a história não é quebrar princípios. Honrar a história é entender que princípios são inegociáveis, mas muitas vezes a forma da igreja se mover precisa ser diferente. E olha que interessante esse texto, a gente percebe que havia uma cultura religiosa instalada na vida daqueles homens, e eles tinham dificuldade de aceitar a mensagem de Jesus. Jesus encontrou tanta oposição, Jesus ele foi tão rejeitado, Jesus ele foi tão confrontado, ele era tão questionado, porque a sua mensagem era uma mensagem que transformava, que incluía, uma mensagem que desconsiderava todos os excessos e tentativas humanas de sobrepor nas relações. Então ele nos propôs essa parábola acerca das vestimentas e do vinho no odre, que na verdade ambos exemplos estão tratando do mesmo assunto. Quando Jesus diz que você não pode pegar um pano novo para remendar um pano velho, ele sabe exatamente a capacidade de resistência que tem um pedaço de vestes antiga, e ela se rasga, porque o processo de uma lavagem de uma parte nova com uma parte velha, ela vai se diminuir a nova. É assim quando você pega uma peça de roupa nova e você lava, ela encolhe, e naquele processo de encolher, ela vai rasgar a roupa velha. Então Jesus está dizendo que não dá para a gente tentar adaptar uma nova vida com alguns comportamentos antigos. Não dá para a gente ser uma igreja simples se nós estamos ainda tão focados em algumas posições que já não fazem mais parte da nossa vida, que já não fazem mais sentido, que vai trazer o comprometimento tanto do velho quanto do novo. O texto diz que o remendo da nova não se ajustará à velha. Ou seja, é como querer, tentar adaptar dois pensamentos e duas ideias. Quando duas coisas se opõem, não podem andar pessoas juntas se elas não estão de acordo no entendimento. Jesus está propondo uma mensagem, ele está explicando: olha, essa mensagem que eu tenho transformadora, ela já não cabe mais nessa postura antiga, nessas cerimônias, dentro de toda essa forma em que se comporta. E aí ele continua dizendo: não tem como colocar um vinho novo num odre velho. Os odres eram feitos de pele, principalmente de cabras, e quando costurados eles recebiam o vinho novo, e aquele processo orgânico da fermentação do vinho novo no odre novo, o odre novo ele conseguia reagir se permitindo se esticar, mas uma vez que ele ficava velho, ele ficava ressecado. É como o nosso coração quando se desgasta, ou quando o nosso coração que ele não quer se abrir, ele não quer ser ministrado para receber coisas novas, ele está tão seco que ele se despedaça, e aquele vinho novo se perde, e a gente não consegue conter, receber a revelação, os insights de Deus, aquilo que Deus está falando.
E o texto diz que há um desperdício do vinho. Os odres se estragam. Jesus continua dizendo, pelo contrário, uma revelação nova precisa encontrar um coração disposto. O movimento que Jesus está fazendo na sua igreja precisa encontrar alguém disposto a se permitir viver o que Ele está falando. Eu sou um cara muito convicto nas minhas colocações, mas nos últimos anos eu tenho percebido que Deus me pegou e me virou do lado avesso, e me esticou mais um pouco, e está me esticando e vai me esticar. E se Ele perceber que eu não vou resistir, Ele vai fazer da minha vida um odre novo, que não é sobre um cabrito, mas é sobre um cordeiro que deu a vida por mim. E se eu quero, Ele me esforça, Ele me ajuda. Mas o que nós não podemos é perder essa visitação. Eu tenho falado esses dias, desde novembro do ano passado, o que fazer para não perder esse avivamento, o que fazer para não perder a grande onda que vem sobre as nações. Não que estejamos prontos, não que não tenhamos falhas, e por isso que nós estamos nesse processo de desconstrução. Olha que interessante, o texto diz que o vinho novo deve ser posto em odres novos, para que se conserve. O que Deus está fazendo nesse tempo só pode ser conservado se você está disposto a permitir que o Espírito Santo te estique mais um pouco, para que você possa viver esse desconforto da fermentação desse vinho novo dentro de você. Mas Jesus continua no verso 19 dizendo: mas ninguém que tenha bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é melhor. Será que a ideia de Jesus era exaltar o vinho velho, se na verdade Ele estava propondo um vinho novo? Na verdade, o que Ele está dizendo é que as pessoas estão tão acomodadas, as pessoas estão tão acostumadas às velhas práticas, e por isso elas têm dificuldade de se abrir para viver algo novo, e por isso elas consideram o vinho velho melhor. Eu sempre brinco muito com a minha esposa, e ela tem muita dificuldade na culinária de experimentar novos pratos, de experimentar novas possibilidades. E ontem em casa eu decidi fazer uma comida diferente, e fomos para a cozinha fazer o risoto, e a gente sempre usou um tipo de queijo, e de repente eu falei para ela, eu queria usar um queijo que tem aqui em casa, um queijo brie. Ele é diferente, ele é mais leve, ele é mais suave, ele vai trazer um gosto diferente. E ela me olhando assim, porque ela estava acostumada com a especialidade da casa. Eu disse, caramba, como é que vai ser a reação dela? E de repente eu coloquei, ela disse, uau, que sabor diferente. Você só vai saber o sabor do vinho novo, da revelação, do que Deus está fazendo nesse tempo, se você se permitir. E se permitir é desconstruir, e se permitir é também deixar que esse processo de Deus, de desintoxicação, ocorra na tua vida. Essa semana eu tive um encontro incrível com pessoas que estavam abertas a desintoxicar, e a verdade é que a gente nunca sabe se nós estamos intoxicados ou não, porque você nunca sabe o que tem dentro de você, até que você seja submetido a um processo e começa a viver o esvaziamento e olhar para tudo que está dentro de você. Eu disse que é desconfortável. Eu me submeti a um exame durante um período da minha vida, uma colonoscopia, e é tão desagradável, mas eu precisava. Havia indícios que alguma coisa estava errado, e durante aquele processo tão desagradável da colonoscopia, em que eu precisei me preparar, me esvaziar, fazer um processo de desintoxicação, entrar naquele ambiente hospitalar e me sujeitar àquele procedimento, ficar tão exposto,
E eu fiquei tão constrangido. Eu me preparei para o exame, coloquei aquele avental, veio a enfermeira, veio o anestesista, o médico. Eu me senti tão desnudo, mas eu sabia que era para o meu bem. E naquele processo da colonoscopia, os médicos identificaram que havia policistos no meu reto, e imediatamente foi feito biópsias, e a partir dali eu precisei fazer um acompanhamento recorrente. E eu me lembro de um dia, por ter conhecimento do que estava dentro de mim, eu estava em Jerusalém, e naquele dia em Jerusalém, junto ao Rio Jordão, eu falei: Deus, eu sei o que existe dentro de mim, e eu quero submeter o que existe dentro de mim ao teu poder, e eu quero que o Senhor me cure, eu quero que o Senhor me transforme. E eu estava falando de questões emocionais, eu estava falando de questões físicas, e de repente, quando eu saio daquele ambiente espiritual, profético, em que eu orei, me derramei, me lembrei muito de Naamã, que sabia e reconheceu que havia lepras dentro dele, e se submeteu a uma voz profética e decidiu mergulhar. Em menos de 20 minutos começou um processo no meu estômago, e eu comecei a colocar todos aqueles cistos para fora. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus só pode trazer algo novo se você está disposto a romper com algo velho, se você está disposto a desconstruir, passar por esse processo, permitir que esse processo tão desconfortável realmente nos leve a viver uma nova disposição de coração e de mente. Existem valores, existem pensamentos, existem condutas, existem opiniões que elas não fazem parte do movimento de Jesus, são as suas ideias, e a Bíblia se opõe às suas ideias. E por isso que Jesus disse: eu não vou desperdiçar o vinho novo. Vocês precisam querer desintoxicar. Eu estou me referindo a um processo de remoção de crenças, de suposições tóxicas. Eu estou me referindo a você discutir o que está dentro de você à luz da palavra, e estabelecer uma balança e permitir que prevaleça aquilo que é de Cristo. E como igreja, nós precisamos nos libertar de uma mentalidade tão venenosa, uma mentalidade tão preconceituosa, uma mentalidade, como eu estou chamando nessa ministração, de anticristã, para que nós possamos estabelecer os padrões do reino. Eu queria destacar pelo menos 3 pontos que nos impede de se abrir para o novo, desconstruindo. Primeiro, porque nós estamos acomodados, e esse lugar de acomodação, ele se tornou um lugar de conforto para você. Nós somos pessoas que nos acomodamos, nós somos pessoas que estacionamos a nossa vida, estacionamos os nossos sentimentos, estacionamos os nossos comportamentos. Nós temos dificuldade de evoluir, de crescer, de aprender. Esse talvez seja o primeiro motivo. O segundo motivo é porque o nosso cérebro, ele se posiciona, e para mim isso está relacionado à natureza pecaminosa de 2 formas. Existem pessoas que têm uma mentalidade, um mapa mental, uma forma de organizar as suas ideias dentro de um contexto em que eles têm pensamentos fixos. Então você está sempre reagindo. Eu conversei bastante sobre isso nessa semana, num programa que abordamos a forma que o seu cérebro interage, é uma forma fixa. Então você está cauterizado em muitas ideias, e o seu cérebro promove respostas prontas, e essas respostas prontas, muitas vezes, ela dificulta você
de viver uma nova forma de organizar as suas ideias. O mindset, ou seja, de você permitir que a sua forma de organizar as suas ideias seja uma forma crescente, se abrindo. Então esse é o segundo motivo. O nosso cérebro se organiza muitas vezes de forma fixa. Uma vez eu li um artigo muito interessante, as mentiras que o teu cérebro conta para você. E eu li nesse artigo científico que pelo menos 4 horas do dia o teu cérebro mente para você. É uma forma de proteger, é uma forma que ele tem, talvez, de lidar com algumas coisas. E muitas vezes você não sabe, a sua mente está mentindo para você. Olha para mim aqui, a sua mente está mentindo para você. Eu tenho usado uma frase ultimamente que a tradição ela se tornou mais forte do que a fé, e é uma realidade. As suas verdades se tornaram mais profundas do que a Bíblia diz. Quando a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Então, o segundo motivo pelo qual nós não desconstruímos é pelo nosso modelo mental. Muitas vezes você tem um modelo mental fixo. Quando alguém chama a sua atenção, você diz: essa pessoa não gosta de mim. Você nunca consegue pensar diferente. Essa pessoa quer o meu crescimento. Quando você chega em alguns ambientes, automaticamente você se programa. Quando você interage com o mundo externo, falávamos no Connect sobre reconciliação bíblica, e para algumas pessoas é tão difícil entender que Deus morreu por todos, porque nós temos o nosso privilégio, nós queremos limitar a mensagem da salvação àquelas pessoas que nós acreditamos que elas podem ser salvas. Então nós vamos segmentando a sociedade e vamos tendo as nossas preferências. Quais são as pessoas que nós queremos no nosso culto? Não, Jesus veio para os doentes, Jesus veio para quem mais precisa. Ou seja, uma mentalidade fixa, baseada nos nossos valores. E terceiro motivo pelo qual muitos de nós não queremos desconstruir, porque além de estarmos confortados, além de termos uma estruturação mental fixa, o terceiro motivo é porque você sabe que toda mudança Deus te estica mais um pouco. O odre, se ele não fosse novo, ele não ia ter a capacidade de se esticar, viver aquela fermentação. Então nós não queremos desconstruir, porque nós não queremos passar por alguns processos na nossa vida. Quando eu penso que a cada 2 anos eu tenho que fazer esse mesmo exame que eu fiz, eu fico lembrando que eu tive que tomar medicamentos, eu tive que me preparar, eu tive que fazer uma dieta, eu tive que ficar 3 dias sem me alimentar, mas é necessário para que haja cura. Espero que você esteja entendendo, esses são os desafios, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai trazer luz, ele vai te ajudar. A gente não pode se acomodar numa ideia. Tudo que nós estamos vivendo, querido, é uma possibilidade para que nós possamos viver novas experiências. Foi o que nós propomos no último ponto da semana passada da série, disposição para uma nova experiência. Você nunca vai saber o efeito de um parapente até que você decida pular. Você nunca vai saber exatamente o que é um voo até que você entre numa aeronave. Algumas coisas em concordâncias com a palavra precisam ser experimentadas. Outras coisas que estão dentro de nós precisam ser submetidas à palavra. E essa balança do movimento que eu estou chamando, o movimento de Jesus dentro de nós, ele vai revelar. Eu quero destacar alguns comportamentos de pessoas que decidiram desconstruir, de pessoas que decidiram permitir que Jesus se mova dentro dela, pessoas que não se importam mais em conservar tantas coisas que já não são mais úteis. Eu não estou dizendo que Deus é descartável, eu não estou dizendo que nós podemos mexer em algumas bases da nossa vida, não, as bases não podem ser mexidas.
eu estou falando da forma, eu estou falando do comportamento, eu estou falando do olhar. Esses dias alguém me perguntou e disse: o senhor não crê mais que o senhor é um apóstolo? Eu preciso saber sobre isso, porque para mim isso é muito importante. Eu quero dizer para você que para mim e para todos não é mais importante. O que é importante para mim não é o título, o que é importante para mim é a forma que nós nos movemos. Então todas as pessoas que desconstroem e se abrem para o movimento de Jesus, elas não estão preocupadas com títulos, porque elas sabem quem são em Deus, e quem sabe quem é em Deus não precisa mostrar para o mundo. Eu acho muito interessante Davi, quando ele se coloca na posição para enfrentar Golias, e muitos naquele momento o considerava presunçoso, mas na verdade Davi estava completamente despido de qualquer tentativa de promoção. Ele estava ali cumprindo o seu ofício, levando as marmitas para os seus irmãos. Mas ele vê aquela oportunidade, ele está disposto a enfrentar aquele Golias. Ele toma a mão em 5 pedras, coloca na sua funda, e toda tentativa de seduzi-lo a colocar as vestimentas de Saul, ele percebe que não tem mobilidade, porque nós não nos movemos na forma, nos rótulos que a sociedade quer colocar em nós. Eu acho tão incrível, porque eu amo os 5 ministérios, e eu consigo ver os 5 ministérios na forma que Davi vai interagir com Golias. E na hora que Davi se posiciona, em que Golias o afronta, o considera como um cão morto, ele diz: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele coloca a mão na sua funda e escolhe uma daquelas 5 pedras. Digamos que aquelas 5 pedras representem os 5 ministérios: pastores, apóstolos, mestres, evangelistas e profetas. Nós nunca vamos saber qual pedra e qual a representação dos 5 ministérios que ela tinha. Será que ele segurou o profeta nas mãos? Será que ele segurou o pastor, o evangelista, o apóstolo? O que Davi nos ensina, aplicando isso, claro, aos 5 ministérios, é que nós devemos acreditar nos 5 ministérios, mas não importa quem será usado, o que importa é que os gigantes da nossa vida, eles tombarão, porque o aperfeiçoamento da igreja não vem pelo título, mas vem pela revelação do encargo que nós temos. Então, pessoas que são desconstruídas, elas não estão em busca de um título para afirmar as suas crises existenciais. Existe um irmão que chegou na igreja há pouco tempo, ele me chama de Mahatma, e a forma que ele me chama de Mahatma é tão carinhosa, e eu me sinto tão confortável, porque muitas vezes pessoas chamam de apóstolos de forma irônica. Então não é o título mais importante do que o ofício. Quando nós somos desconstruídos, nós vamos lembrar de Mateus 23, é um bom texto, quando Jesus vai censurar escribas e fariseus que disputavam pelas cadeiras de Moisés, disputavam pelas maiores fileiras, disputavam, queriam orar publicamente, queriam ser vistos. Ele disse: isso não tem nada a ver com o reino. O que você precisa é estar no lugar certo, porque a promoção vem de Deus. Então as pessoas que desconstruíram a sua mentalidade de um sistema religioso, de um sistema mundano, vão se comportar dessa forma. Então, você não precisa afirmar títulos e posições, porque as pessoas que são desconstruídas, elas sabem quem elas são, e elas manifestam o reino de qualquer forma. Um outro ponto: as pessoas que desconstroem e vivem o movimento de Jesus, eles, ao mesmo tempo, e Jesus vai justamente depois desse texto de Lucas capítulo 5, aquele homem conhecido em toda a sociedade, aquele homem que tinha, na verdade, ele tinha grande autoridade, e ele pede que Jesus estivera na sua casa. Mateus vai tratar desse tema, Lucas não trata, mas Mateus trata desse tema.
Jesus, antes de ir para a casa daquele homem curar sua filha, ele é tocado por uma mulher imunda, ensanguentada, hemorrágica. Então as pessoas que são desconstruídas, de uma mentalidade errada, elas não buscam relacionamentos em que existem interesses pessoais, mas os seus relacionamentos são autênticos. Tem o mesmo valor do seu Isael para o Rafael, tem o mesmo valor para o Valdinei que nos serve aqui, para aquela pessoa que pegou as cestas básicas. O reino de Deus, ele vai nos igualar, mas nós damos valor às pessoas baseado no que elas têm, e as nossas relações não são relações verdadeiras, autênticas, são relações superficiais, mentirosas, enganadas, são por emoções ou por afinidades, conveniente ao momento que eu estou. Quando nós somos desconstruídos, nós nos relacionamos com as pessoas, porque nós entendemos o grande mandamento: amar a Deus, amar o nosso próximo. E amar o nosso próximo é amar aquele que mais precisa da gente, é aquele que saiu de uma posição, e de Jerusalém descendo para Jericó, no meio do caminho os salteadores vieram e o feriram e o deixaram meio morto. Jesus estava dizendo: esse nós devemos nos relacionar. A igreja precisa resgatar a sua missão, a sua missologia, entender de fato que o reino de Deus é para todas as pessoas. Quando nós estamos vivendo uma desconstrução, nós valorizamos mais as coisas internas do que externas, valorizamos mais a condição do coração do que a maquiagem na nossa face, valorizamos mais o que vivemos na mesa do relacionamento do que nas publicações, nas curtidas e comentários, na tentativa de nos afirmar. Quando nós desconstruímos e vivemos o movimento de Jesus, tudo se torna mais simples, mais verdadeiro, mais apaixonante. É o mundo real, não o mundo virtual. Desconstruir é valorizar o que Deus está fazendo dentro. Desconstruir é entender o que Deus está falando sobre você, e não sobre aplausos e bajulações, sentimentos que tentam nos convencer. É bom ser contrariado, eu não gosto, mas é bom. É bom ser confrontado, eu não gosto. É bom, no primeiro momento você pode não, absorver a ideia, mas certamente você vai para casa e você fica pensando. Isso acontece comigo nas nossas reuniões, quando alguém se opõe a uma colocação, e eu vou para casa, e aquilo fica remexendo, e Deus, Ele fica nos mostrando que muitas vezes a gente precisa mudar. As pessoas que vivem a desconstrução, desintoxicação, elas não estão preocupadas com talento, com dom em primeiro plano. Elas estão preocupadas com fruto. O fruto, Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito, ele é mais importante. A gente vive um tempo em que a igreja, ela perdeu a credibilidade porque os seus profetas profetizam que não vivem. A gente vive um problema moral, ético. A gente vive a perda de valores que não podem perder. O fruto é mais importante. Uma coisa que talvez um pouco difícil de se entender, e Deus ele vem trabalhando, e espero que eu esteja aprendendo, é que Deus está mais preocupado em você ser você, do que você se tornar aquilo que as pessoas querem que você se torne. A gente precisa desintoxicar, porque durante muito tempo uma igreja influente, uma igreja grande, eu tenho usado um exemplo, e qualquer dia desse eu uso aqui,
o exemplo do saco de farinha, o fermento. Eu disse, nós não somos um saco de farinha. Durante muito tempo ser um saco de farinha. Por quê? Porque todo mundo talvez seja. Mas nós somos um potinho de fermento tão pequeno. Mas mesmo sendo pequeno, podemos ter um efeito no reino tão incrível. E manifestar o reino de Deus de forma tão verdadeira. Por quê? Porque é preciso desconstruir para entender essa verdade. É preciso se permitir. É preciso desintoxicar. Deus não vê como o homem vê. E por último, eu quero encerrar. Para mim, desintoxicar, desconstruir, é a segunda chave, ou talvez a consequência da chave que nós estamos ministrando durante todo o ano sobre a nova experiência, experimentar algo novo. Os desconstruídos, os que estão decidindo, não tem